Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. A senhora perdeu a certeza que tinha no Espírito Santo, a firmeza que a senhora tinha nos anjos, perdeu a segurança que a senhora tinha na suposta palavra de Deus escrita na Bíblia e perdeu a esperança no céu. Aí eu pergunto, a senhora, como é que está sendo a sua vida agora, com os seus familiares, com os seus amigos, colegas, ex-irmãos da igreja? Como é que tem sido a sua vida hoje, dona Regina? Olha, Jason, está um pouquinho complicado. Ainda não contei para minha família, né? Mas eles verão depois. E algumas amigas já estão falando que eu sou louca. Eu sou louca, como é que pode uma pastora que tinha o dom da palavra, que orava, mas eu nunca curei ninguém, nem meu marido. Eu vi meu marido definhar, as carnes apodrecerem das suas pernas. Eu só chorava, clamava, meu joelho marcado. Gente, cadê esse Deus? Um Deus perverso, um Deus que nós criamos com toda a nossa força. Cadê ele? Ele me abandonou na hora que eu mais precisava dele, eu e meu marido. Eu sempre fui uma mulher de oração, ajoelhava, eu ajudava nas igrejas, com o violão nas costas, deixava meu marido em casa doente e saía. E cadê ele? Eu colocava as mãos sobre a perna do meu marido para aliviar as dores, nem isso. Agora a medicina, sim. A medicina, eu corri atrás dos médicos. Ele foi amputado, mas com as duas pernas amputadas, aqui ainda em Salvador, ele fez 10 anos de morto, eram os remédios, os curativos, o tratamento. Como eu amava aqueles médicos. Ele dizia, dona Regina, ele ainda vai viver, depende dele. Mas ele já estava com a cabecinha muito sofrida, muito dolorosa, porque esse Deus fez isso conosco. Nos iludiu. Nos fez criar expectativa de cura, de esperança, e nós não vimos isso. Só vimos homem pegar dinheiro, encher as bolsas, pegar seus iates. E nós, como ficamos? Como ficamos diante disso? Creio em Deus, em qualquer Jesus Cristo, que era o meu ídolo. Cadê ele? No momento que eu precisava dele. Cadê meu marido, gente? Ele gritava, cadê Deus? Cadê Jesus, Regina? Eu falava para ele, não sei. E agora, nesses 3 anos e pouco que eu saí, aí você me pergunta, não me importa, Jason, não me importa. Se alguém disser alguma coisa, vão ouvir. Vão escutar, porque quem sente a dor, quem sentiu, fui eu. Eu é que senti. Ninguém me deu comida, ninguém me deu bebida, ninguém me deu... Sempre trabalhei para me manter a mim e meu marido doente. Cadê os irmãos? Cadê? Uai, seu app de vídeos curtos. Olá, meus amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez aqui pelo canal. Quero deixar uma reflexão. Deixa teu like, compartilha aí, comente à vontade sobre esse assunto que eu vou citar aqui. Frustrações e decepções acerca de Deus. Frustrações e decepções acerca de Deus. Como vocês acabaram de ouvir aí esse bate-papo com essa senhora e esse moço, primeiramente eu peço aqui às pessoas que conhecem a ambos que não é nada pessoal, tá? Não tenho nada contra esse rapaz que se denomina ateísta e muito menos contra essa senhora que tem idade para ser minha avó. Não tenho nada contra essa senhora. Eu não quero aqui citar nomes, mas eu a conheço. Essa senhora fez parte aqui das nossas reuniões em graça aqui na Bahia, tá bom? Então não tenho nada contra essas pessoas. Pelo contrário, apesar deles se dizerem ateístas, né? O jovem aí, ele foi pastor, e depois ele se denominou ateísta, não sei quais os motivos. Porque ele estudou, tá. E a outra foi pastora também, foi pastora, muito tempo do sistema religioso, depois fez parte de um sistema religioso em graça, do português, lá do Rio de Janeiro. Depois ela passou um tempo também
congregando, se reunindo com os irmãos lá no Rio, lá no Sarapuí, lá em Duque de Caxias, com o nosso irmão Geraldo. E essa mulher é uma mulher tinha muito conhecimento bíblico, né? Tinha não, eu diria que tem, né? O que ela perdeu não foi o conhecimento. Aí é que entra a questão do tema, as frustrações e decepções, porque no próprio relato dela você já percebe a amargura de espírito, né? Então são as frustrações e as decepções da vida. Oi, irmão Elcio, então ela é o que? Uma perdida? Não quer dizer que ela é uma perdida. Ela está perdida. Ela não é uma perdida. Ela está perdida em um entendimento sem nenhum tipo de fundamento. Ela pode olhar para mim, para você dizer, não, os perdidos são vocês, que estão crendo em um Deus que não existe, um Deus que não faz nada, e como vocês acabaram de presenciar o testemunho. Então isso vai muito do ponto de vista de cada um. Mas como eu falei, não tenho nada contra essa pessoa, apesar de não acreditar em Deus, eu os amo no amor do Pai que está na minha vida. Ah, mas eu não acredito no amor de Deus, então eu amo no meu próprio amor, eu amo vocês dois, tá? Então não tenho nada contra vocês. Deixa eu pegar aqui o meu outro aparelho, eu ler um texto aqui. Então o que acontece, abençoados? Essas frustrações, essas decepções, geralmente ela nasce de uma situação, né? Há ali algo que desperta ali, né? Que ativa ali o gatilho. E essas pessoas acabam que decepcionadas, tal, lançando e jogando para cima de Deus as culpas da vida, ou até mesmo negando a existência de um Criador. Agora, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: vocês viram aí dois ateístas batendo um papo, descredibilizando Deus, que Deus não existe, que os crentes estão enganados. Agora, minha pergunta é: e o que é que o ateísmo pode fazer? Por que essas pessoas empregam tanta força, né, como esse jovem, ele tem um canal no YouTube muito famoso, que muitas pessoas assistem, ele se dedica tanto para pregar contra um Deus que ele não acredita. Não estaria perdendo tempo? Não, mas ele não está perdendo tempo, porque o canal dele é monetizado e ele está ganhando dinheiro. Então, o que é que esse jovem, ela não, porque ela acho que não tem canal ateísta, mas ele, o que é que ele quer? Provar que Deus não existe nas redes sociais, porque ele foi pastor, porque ele estudou? Queridos, eu respeito aqueles ateus raiz, sabe? Aqueles ateístas que de fato não acreditam em Deus, não acreditam em nada de divindade, nada de outro mundo, de vida pós-morte. Eu respeito essas pessoas. Mas esses aí que tentam provar que Deus não existe, por que isso? Por que esta coisa? Já que eles não acreditam, e por que eles colocam tanta força, por que eles gastam tanta energia para provar que Deus não existe? Não faz sentido. Como se o ateísmo fosse resolver as causas da vida. Você vê que no testemunho diz assim, a moça, a senhora diz, quando meu marido estava doente, ele clamava por Jesus, cadê Jesus? E eu clamava por Jesus e orava, mas eles não podiam fazer nada. Então, quem pode fazer alguma coisa são os médicos. São os médicos. Mas a Bíblia não tira a credibilidade dos médicos. Até porque o apóstolo Paulo andava com o médico, o Dr. Lucas. A Bíblia nunca tirou a credibilidade, sabe, da ciência, da medicina. Não. Então não queiram distorcer ou negar Deus porque alguém faleceu na sua família e você pediu a Deus e Deus não curou. Isso é frustração, gente. Isso é decepção. Ou você acha que crente nunca vai morrer? Então essa senhora clamava pela vida do marido, e mesmo se o marido tivesse vencido aquela doença, a uma altura dessa ele já não teria morrido de outra forma?
Ou não iria morrer de alguma forma? Como que eu vou dizer assim, Deus, para o Senhor provar que o Senhor é Deus, o Senhor tem que curar fulano, beltrano, o Senhor tem que me dar saúde? Queridos, nós estamos falando em uma matéria fraca, que adoece, uma mente, sabe, sensível, uma mente que, como diz a própria Bíblia, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Como que eu vou associar o Criador, o Eterno, a uma limitação humana? E porque eu pedi, Ele não me deu. O próprio Paulo pediu a Deus, orando 3 vezes, para que o Senhor tirasse dele o espinho na carne, e o Senhor não tirou. Então Deus tem que fazer tudo que o ser humano quer, tudo que a humanidade quer, para mostrar que Ele é Deus. Sendo assim, o traficante vai pedir a Deus, para Deus dar bom êxito lá no seu trabalho. Sendo assim, o ladrão vai pedir a Deus para que Deus dê bom êxito lá na sua profissão de ladrão. Você já pensou se todo mundo, com as suas verdades, com as suas consciências podres, pedisse a Deus para que Deus o aprovasse naquilo? Porque se eu peço a Deus para Deus me curar porque eu creio em Deus, o camarada lá que faz coisa errada, ele vai pedir a Deus. Quantos não estão aí fazendo coisas terríveis e estão dizendo que creem em Deus? Então Deus tem que agir na injustiça, ou Deus tem que resolver as minhas causas, me conduzir em paz, me livrar de todo o mal, sabe, para Ele ser Deus na minha vida? Como assim, irmão? Não faz sentido. Jesus de Nazaré disse, a chuva cai para todos. Tá período de chuva, né? Período chuvoso. Tem crente aí com casas alagadas. Tem ateus também com casas alagadas. Tem ricos passando dificuldade. Não dificuldade financeira, mas alguma dificuldade emocional, conjugal. Tem pobre passando as mesmas dificuldades. Então isso manifesta a justiça de Deus. Ele não faz acepção de pessoas nesse sentido. Seria muita injustiça da parte de Deus Ele ter que me curar porque eu sou crente, eu acredito nele, e Ele deixar uma pessoa morrer doente porque aquela pessoa não acredita nele. Isso anularia a graça do Pai. Mas a graça é um favor imerecido, não é porque o crente merece e o ateu não merece. É porque Deus é bondoso. Então quando as pessoas falam isso, mas porque eu passei muito tempo na igreja, né, no caso desse testemunho aí, e ninguém nunca me ajudou, você percebe que são pessoas amarguradas de espírito, pessoas que viveram traumas. Eu lembro que essa irmã que diz que não acredita mais em Deus, ela me ligou do Rio de Janeiro, congregava lá com o irmão Geraldo. O irmão Geraldo disse, olha, ela está indo para aí, é uma senhora, receba como uma mãe. Eu falei, amém, meu irmão. E ela já falava lá no Rio de Janeiro que estava vindo para a Bahia, que Deus estava enviando para me ajudar aqui na Bahia na pregação da graça. Eu falei, bom, Papai do Céu não falou nada comigo, eu não a conheço, mas se vem para somar, vamos falar da graça de Deus aqui. E ela veio, ela cantava aqui, ela tinha oportunidade para ministrar o que ela sabia da graça de Deus. E a gente a recebeu com muito amor e carinho. Os irmãos abraçou, né? Abraçado. Mas enfim, do nada ela saiu do nosso grupo, assim, das nossas reuniões, e de repente apareceu esse denominando ateísta. Não aconteceu nada demais, né? Ela até tinha uns CDs, que ela gravava CD e queria vender, e eu falei para ela, minha irmã, se a senhora quiser oferecer algum irmão aí em off, a senhora oferece, mas nós que ministramos o Evangelho da Graça, nós somos totalmente contra essa coisa de vendilhagem, de propaganda, de coisa. Então, fala aí com os irmãos, pode ver quem é o irmão que vai adquirir, é o seu trabalho. Mas não, a gente sentia que ela queria vender CD, tanto é que ela saía pregando nas igrejas e ela dizia que levava sacola de CDs para vender nas outras igrejas. Então você percebe que a mente era comércio. Quer dizer, ia para as outras igrejas, porque nas outras igrejas ela vendia o produto dela. Ela deu até um testemunho que investiu muito dinheiro para gravar CD e alguns irmãos em graça não davam oportunidade, não apresentavam o trabalho dela. Querido, se ela fazia o CD dela, é um trabalho dela, ela que tem que vender. Se eu faço um geladinho para vender, só eu que tenho que vender, eu não tenho que ficar pedindo outro para vender por mim. Então, não justifica.
Agora, você percebe que quando a pessoa hoje confessa, não crê em Deus, e você conhece um pouco da história dessa pessoa, você vê a frustração dessas pessoas, infelizmente. Né? Eu peço que, ela não acredita, mas eu peço que o Pai Eterno, que o Criador, possa estar limpando a mente dela, o coração, e que ela vive em paz, se ela crê ou deixar de crer, enfim, mas que ela tenha paz na mente, na alma dela, para ela viver o tempo de vida dela em paz, né? Infelizmente, ela não está tendo, pelo visto. Por quê? Porque essa coisa de querer mostrar que Deus não existe. Mesma coisa é o jovem que vocês viram, que tem um canal no YouTube. Mas, enfim, ele recebe muito por isso, né? Então, abençoados, olha o que diz a palavra lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15. Tome cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por essa raiz de amargura, muitos se contaminem. Tome cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos venham ser contaminados. Uma pessoa perturbada, ela vai perturbar outra pessoa. Uma pessoa triste, ela vai entristecer outra pessoa. Uma pessoa feliz vai trazer felicidade para outras pessoas. Por quê? Porque você dá o que você tem. A sua boca fala que o coração está cheio. E o que é que nós vemos nessas pessoas? São justamente frustrações, decepções, ilusões. Por quê? Porque pediu algo para Deus e Deus não realizou.